na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán: no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol. Aleluya. Su amor y gracia derramó. En él encuentro sanidad, por siempre reinará. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Aleluya. En Él está la salvación. La cruz nos muestra su amor. Él venció la muerte con poder. Él es Rey de Reyes. No hay nadie como Él. Entonces ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante
hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, Jesus, clame o nome de Jesus. Jesús, hay poder en tu nombre, Señor. Clame. Jesús. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo eres tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra, que santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra, que santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Entonces ven a adorar al que resucitó, aleluya, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, 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 Jesús. Aleluya, aleluya. Paz, oração e união a todos os nossos irmãos, jovens, pais, mães, todos os nossos irmãos que estão videologados conosco nesta programação. Queremos já de imediato irmos para a palavra de Deus, diante de uma revelação que Deus trouxe ao meu coração durante esta semana. Eu gostaria de compartilhar com você, você que está aí na sua casa, ouvindo, assistindo este culto. Você agora redobre a sua atenção e posso dizer com muita propriedade que, pelo amor à sua alma, abra agora o seu coração. Abra o seu coração para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. E eu gosto de falar que eu fico, entre aspas, ansioso para ouvir aquilo que Deus quer falar. E quero, irmãos, trazer uma revelação da parte de Deus aqui, diante desta campanha da juventude, que é nenhum jovem se perderá. Eu quero trazer aqui, presbítero Bruno Beltrame, uma revelação de Deus para você, que será uma receita. Escute, jovem que está me ouvindo aqui, será uma receita de Deus. Eu sei que a liderança está se esforçando, criando alternativas, cultos, via Zoom, via Hangouts, para que você fique conectado com Deus. Mas agora eu quero te dar uma receita que será para a tua vida particular. Aleluia! Glória a Deus! Vamos ler então a palavra de Deus. Vamos ler dois trechos da palavra de Deus. O primeiro que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 21. Depois vamos estar lendo no mesmo livro, no primeiro livro de Samuel, mas depois no capítulo 19. Amém? Vamos estar lendo então a palavra do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16,
e o versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: Assim, Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Agora, no mesmo livro, primeiro livro de Samuel, no capítulo 19 e o versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: O espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Aleluia! Glórias a Deus. Meus irmãos, nós lemos esta palavra de Deus aqui, que nos fala sobre a vida de Davi. Davi, meus irmãos, a história de Davi na Bíblia não poderia começar de outra maneira a não ser esta, que a Bíblia vai dizer que ele entra neste cenário da Bíblia, a Bíblia dizendo: Davi foi ungido rei perante os seus irmãos, e o Espírito do Senhor se apossou dele. Aleluia, glória a Deus. Não poderia, irmãos, ter outra forma, outra melhor maneira de se iniciar numa história como a Bíblia mostra que se inicia a história da revelação de Deus para a vida de Davi. Agora veja, meus irmãos, assim como alguém olha para um médico e a pessoa não consegue pensar, a pessoa não pensa que este médico teve um caminho para chegar até aquele objetivo final que era em ser médico, a gente olha aqui, por exemplo, para Davi, um jovem, um adolescente, sendo ungido rei, embora a sua eternidade. A gente olha para Davi e pensa: meu Deus, o que Davi fez? Qual foi o caminho que Davi trilhou para chegar nesse objetivo? Veja, quando a gente olha para um médico, nós sabemos que foi a faculdade que levou ele a ser um médico. Agora, a Bíblia vai mostrar também que Davi, ele teve a sua faculdade. A faculdade de Davi foi no campo. No campo foi o lugar que Deus, aleluia, trabalhou, que Deus moldou, que Deus fez a forma, que Deus tratou na vida de Davi, para que ele chegasse neste momento agora e pudesse ser ungido. Mas agora, meus irmãos, houve alguns detalhes que quero trazer para você aqui nesta noite. Houve alguns detalhes maravilhosos da parte de Deus que culminaram nesta unção extraordinária para que Davi fosse rei. A Bíblia vai mostrar, meus irmãos, que Davi, ele era um pastor de ovelhas. Olha só, preste atenção. Davi era um pastor de ovelhas. Veja, irmãos, e ele sendo pastor, se chegasse um leão, chegasse um urso e devorasse uma das suas ovelhas que pertencia ao seu pai Jessé, e ele chegasse em casa e dissesse: pai, eu estava lá no campo apacentando as ovelhas, e chegou um leão, chegou um urso e pegou aquela nossa ovelha. Olha, irmãos, a justificativa de Davi seria aceitável. Certamente Jessé ia dizer: meu filho, tu vale mais do que todas as ovelhas, meu filho. Tu está bem, meu filho? Como é que tu está, Davi? Irmãos, isso seria extremamente aceitável por parte de Jessé. Mas a Bíblia vai mostrar, meus irmãos, que Davi, ele não era um jovem normal, ele não era um jovem natural, não. A Bíblia diz que quando vinha um leão, que quando vinha um urso, ele não ficava de braços cruzados aceitando uma justificativa normal, não. A Bíblia diz que ele corria atrás do leão, pegava o leão pela barba e feria o leão.
Turamagai, Osterimi, Kovas, Naramahaya. Oh, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora veja, meus irmãos, a Bíblia fala muito claro que o leão representa o diabo. A Bíblia fala, o apóstolo Pedro diz que o diabo, nosso adversário, anda ao vosso redor, bramando como um leão. Agora a Bíblia também mostra aqui que Davi, além de enfrentar o leão, enfrentou também o urso. Agora, irmãos, olha só que coisa interessante é o urso. O urso, dentro das suas características, ele é um animal tanto carnívoro quanto herbívoro, ou seja, ele se alimenta desde planta a animais. Veja, irmãos, veja que isso não se encaixa exatamente com o mundo. Um mundo que quer devorar, um mundo que não quer saber se é criança, o mundo não quer saber se é adolescente, o mundo não quer saber se é jovem, o mundo não quer saber se é velho, não, ele quer devorar, ele quer engolir, aleluia. Veja, olha só, escute o que eu vou te falar agora, veja, Jessé aceitaria a justificativa de Davi, mas se você chegar diante de Deus e disser, Deus é um leão, é um urso, Deus, o mundo é muito forte, as redes sociais, Senhor, o futebol, o namoro, a vaidade é muito forte, irmãos. Deus não vai aceitar, escute, juventude do Senhor, Deus não vai aceitar a tua justificativa. Sabe por quê? Porque assim como Deus sabe que no campo tem o leão, tem o urso, Deus sabe também que Ele te deixa à tua disposição força, graça. Ele disse, eu te dei poder, eu te dei autoridade. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Oh, glória a Deus, aleluia! Bendito é o nome de Jesus, oh, glória a Deus. Eu sinto uma presença de Deus aqui, irmãos. Oh, camei de prostecalaramahaya, glória a Deus, aleluia, 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 oh, glória a Deus. Agora veja, irmãos, olha só que coisa extraordinária é isto. Veja, eu quero mostrar para ti agora, jovem, você, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo aqui nesta noite. Olha a força, preste atenção, olha a força que Deus tem à tua disposição. Preste atenção. A Bíblia fala, irmãos, que Davi estava apacentando. Imagine aí, use aí a sua mente. Há quem diga aí que nós usamos apenas 10% do nosso cérebro, né? Mas use aí agora todo ele. Tá? Mas veja, Davi estava no campo. E ele tinha ali, vamos supor, 30 ovelhas, tá? 30 ovelhas. Aí a Bíblia mostra, irmãos, olha isso, olha só que coisa extraordinária isso. A Bíblia mostra que um leão pegou uma ovelha e saiu com ela. Saiu com o cordeiro. Davi correu atrás do leão, irmã Valquíria. Saiu correndo. Tirou da boca do leão aquela ovelha. Pegou o leão pela barba. Imagina isso, irmão Bruno. Pegou o leão pela barba, feriu ele e o matou. Aleluia. Veja, irmãos. Eu quero mostrar para ti a força que está à disposição tua, jovem. Eu quero te mostrar a graça, aleluia, e o poder de Deus que está à tua disposição, que quem sabe você não está usando até agora, mas a partir dessa mensagem, no nome de Jesus, você vai começar a usar. A Bíblia mostra 2 homens que mataram um leão como Davi matou, veja, sendo jovem, sendo adolescente. A Bíblia mostra que Sansão, quem era Sansão? Matou 1000 homens com uma queixada de jumento. A Bíblia mostra que ele matou, aleluia, que ele matou um leão. A Bíblia vai mostrar também depois que um valente de Davi chamado Benaia matou um leão também no tempo de neve. Veja, irmãos, oh glória a Deus, veja juventude, veja jovem. Por isso que Deus não aceita a justificativa. Por isso quando nós chegarmos diante de Deus e dissermos, Deus, era muito difícil ser crente, ser santo, era muito difícil fazer parte da geração eleita, era muito difícil fazer parte do ministério restauração. Não, meu irmão, não é difícil cumprir com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus te dá força. Veja a força que Davi tinha
o poder, a graça que Davi tinha era algo comparado com o de Sansão, era algo comparado com o de Benaia. Deus quer, aleluia, nesses últimos dias em que a palavra de Deus está nos mostrando como a receita que você, jovem que está me ouvindo agora, você não vai se perder, mas não porque eu estou falando, mas se você entender uma coisa, existe uma força de Deus, existe um poder de Deus, para que você, como Davi, como Sansão, como Benaia, pegue o leão pela barba e mate-o em nome de Jesus. Oh, bendito é o nome do Senhor, oh glória a Deus. Agora preste atenção, a Bíblia nos mostra, irmãos, que esta força, que esta graça de Davi era algo tão extraordinário, força de Deus, não dele, de Deus, que essa informação chegou aonde? Chegou lá no palácio. A Bíblia mostra que um espírito veio sobre Saul e atormentava Saul. E alguém lá no palácio disse para Saul: Saul, chama alguém para tocar algum instrumento aí, faz uma música, para que você se sinta aliviado. E lá, olha, irmãos, que coisa extraordinária isso aqui. Lá no palácio, lá com Saul, alguém conhecia Davi lá no campo. Oh, glória a Deus! Lá no palácio, alguém disse: eu conheço alguém. Oh, glória a Deus! Eu conheço alguém que toca bem, que é um valente, que é um guerreiro. Aleluia, glória a Deus! E a Bíblia diz, irmãos, que a partir daquele momento, chama Davi. E Davi está, escute, Davi está agora no palácio, veja. Ele sai do campo, está agora no palácio, está junto de Saul. E ele começa a tocar o seu instrumento músico. A Bíblia diz que era a harpa. A harpa, veja. Davi então tocava o instrumento. E veja, jovem, olha só que coisa tremenda esta palavra. Davi, irmãos, não precisava expulsar os demônios. Davi não precisava expulsar os demônios, não. Ele, quem sabe, se sentava lá num canto, lá num lugar, lá numa poltrona, e apenas dedilhava o seu instrumento músico, e o poder de Deus que emanava, que saía de Davi, era algo tão forte, irmãos, que os demônios que estavam na vida de Saul não suportavam a glória de Deus que estava na vida de Davi. Glória a Deus. E Davi, meus irmãos, estava... Olha esta força, jovem, eu quero te mostrar isto. A Bíblia diz que jovens são fortes, eu quero te mostrar isso, esta força de Deus que está à tua disposição. Aleluia, glória a Jesus. Agora, meus irmãos, a Bíblia também vai nos mostrar que Davi, ele está ali no palácio, tocando o seu instrumento. E os poderes de Deus na vida de Davi fazia com que os inimigos fugissem da vida de Saul. Agora Davi, ele vai... A Bíblia mostra que ele vai e mata Golias. E ali, irmãos, muda a história, a trajetória da vida de Davi. Ele começa a ser um guerreiro, um general de guerra. A Bíblia mostra que ele vai ser agora um homem diferenciado. Um homem zeloso. Um homem que a Bíblia vai mostrar que que as mulheres diziam que Davi matou seus milhares, que Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. Porém, meus irmãos, neste capítulo que nós lemos, no capítulo 19, vai mostrar aqui a mesma cena. Vai mostrar aqui a mesma cena. Qual cena, irmão Paulo? Primeiro, no primeiro momento, Davi tocava a sua harpa e os demônios fugiam. Agora, no segundo capítulo que nós lemos aqui, o capítulo 19, acontece a mesma coisa. Davi toca a sua harpa. Veja. E aquele efeito, preste atenção, aquele efeito que tinha lá no primeiro momento, em que ele tocou a harpa e os demônios saíram, agora não acontece isto. Davi toca, Davi dedilha a sua harpa e não acontece nada. Davi toca o seu instrumento e não acontece o mesmo efeito que aconteceu da primeira vez. A Bíblia vai mostrar que ele toca e além de não acontecer nada, acontece ao contrário. Saul pega uma lança e joga contra Davi. Veja, irmãos, o que muda? O que diferencia?
No primeiro momento, Davi toca e os demônios saem. No segundo momento, Davi toca e não acontece nada, e ainda Saul toca uma lança e quase o mata. Veja qual a diferença do primeiro momento para o segundo momento. O que a Bíblia está querendo nos ensinar aqui? Veja, no primeiro momento, Davi era um jovem, Davi era cheio do Espírito Santo. No segundo momento, Davi já era um guerreiro, Davi já era um general de guerra, e ele estava ali ainda na presença de Deus. Ele não tinha decaído em nada em relação àquilo que ele era quando jovem. Então o que mudou para que no primeiro momento ele tocou e os demônios saíram? No segundo momento ele tocou e os demônios não saíram? Veja, irmãos, que a Bíblia vai mostrar algo muito interessante para nós aqui. Vai mostrar que Davi era o mesmo, mas a ação do diabo já não era mais a mesma. Quando a Bíblia vai mostrar que Saul, quando ele estava naquele primeiro momento, Jonatas disse para ele: olha, por que tu vai fazer isso com Davi? Ele é o teu servo. Saul aceita o conselho de Jonatas, mas aqui nesse capítulo aqui, a Bíblia mostra que Jonatas vai falar com Saul, e Saul quer matar o seu próprio filho. Ou seja, as legiões de demônios que estavam sobre Saul, elas foram crescendo, já não era o mesmo nível que estava lá no primeiro momento. Por isso que não saiu aqui, por isso que nesse segundo momento Davi toca e ele quase morre, porque ele precisa, irmãos, olha só que coisa tremenda isto. Nós precisamos entender que a cada momento que passa, que quanto mais o tempo passa, as ações do diabo estão aumentando, estão crescendo, e nós precisamos também, na mesma medida, crescer, avançar, aleluia. Deus diz lá em Oséias capítulo 6, no verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós precisamos avançar, nós precisamos crescer. Eu lembro, irmãos, que meados do ano de 2007 e 2008, o pastor Iberto veio aqui na sede e ele pregou uma palavra extraordinária. Ele disse: olha, eu vou dizer aqui por que Eliseu pediu a porção dobrada de Elias. Ele não pediu porque ele queria ser maior, porque queria ser mais usado, não. Porque na geração de Eliseu, era uma geração que necessitava de uma unção dobrada da geração de Elias. Por quê? Porque as castas, os demônios estão aumentando, estão crescendo. Agora veja, nos nossos dias, irmãos, cada dia inventa uma coisa nova, uma rede social nova, uma coisa nova em que o diabo procura nos atingir, procura nos tocar. E se nós não nos atentarmos para isto, nós vamos continuar achando que naquele mesmo momento, como Davi, não, eu vou tocar a harpa e os demônios vão sair. Não, juventude, não. Você precisa entender isto, que à medida em que os anos vai passando, as obras do diabo, as ações do inimigo vão acrescentando. Mas eu quero trazer uma palavra aqui para ti nesta noite. Não é somente as obras do diabo que estão aumentando, não. Deus também tem disponibilizado graça, poder para a sua juventude, para a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Existe, irmãos, um método chamado, na contabilidade, chamado ponto de equilíbrio contábil. O que é isso? Vou explicar para você. É quando um empresário, ele quer saber quanto que ele precisa vender para não ter prejuízo, tá? Então ele faz um cálculo. Eu tenho despesas, eu tenho aluguel, funcionários, e ele vai somando, dá 10 mil reais. Então ele faz um cálculo, aplica esse método para ele saber quanto ele precisa vender, X quantidades que precisa de vender para alcançar a receita igual àquela despesa para chegar num ponto de equilíbrio. Ele precisa chegar. Então veja, ele já sai no mês, início do mês, já 1º de agosto, ele já sai já negativo. Ele já sai já com o caixa, já com aquele compromisso de 10 mil. Ele precisa sanar. Então veja, ele precisa saber, antes de começar um negócio, qualquer negócio, você precisa saber o quê? Qual é o teu ponto de equilíbrio? E eu quero aplicar, meus irmãos, este método na questão espiritual. Por quê? Porque a Bíblia mostra muito claro também que existe um ponto de equilíbrio também espiritual.
A Bíblia vai mostrar, meus irmãos, que assim como uma empresa sai já no começo do mês, já sai negativo, a Bíblia mostra também que nós temos as nossas despesas. A Bíblia fala que do coração é que procede as coisas ruins. Ou seja, irmãos, se não tivesse o diabo, só o nosso coração já seria o suficiente para nos derrubar. Mas a Bíblia fala do nosso coração, a Bíblia fala da nossa carne, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, a respeito do diabo, ou seja, nós já saímos negativo, nós já saímos já com aquelas despesas altíssimas, espiritualmente falando. Agora, lá na carta aos Romanos, no capítulo 8 e no verso 13, a Bíblia vai dizer uma coisa: se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Oh, glória a Deus! Ou seja, a Bíblia está mostrando aqui agora qual é a receita, as despesas, nós já sabemos, já falei aqui, nós saímos já negativo, a cada dia o mundo vem nos aprisionando, vem, irmãos, colocando esta carga sobre nós, jovem. Agora, você precisa entender, jovem, que você está me ouvindo aqui, os irmãos que estão me ouvindo aqui até fora do Brasil, você precisa saber qual é o teu ponto de equilíbrio. Sabe por quê? Veja, tem coisas que não vence somente numa oração de posição de mão, tem coisas que não vence num dia para o outro, numa força de vontade. A partir de hoje eu não vou mais fazer isso. Não é assim. Tem coisas, irmãos, que você só vai vencer quando você entender e alcançar o seu ponto de equilíbrio espiritual. Oh, glória a Deus! Eu vou detalhar para ti agora. Veja, irmãos, o que é isto? É você saber, é você chegar na presença de Deus e entender que você precisa, dentro desse pelo Espírito, mortificar os feitos do corpo. Você precisa entender que esse ponto de equilíbrio, quando você chegar nele por meio da oração, por meio de jejum, você precisa saber por meio do Espírito quantos dias você deve jejuar na semana. Você precisa saber pelo Espírito quanto tempo de oração. Você precisa entender pelo Espírito quanto tempo você precisa ficar na presença de Deus. Veja, isso não é o máximo, isso é o mínimo. Isso não é o máximo para você ser alguma coisa, não. Esse é o mínimo para você entender o ponto de equilíbrio. Veja, o empresário com ponto de equilíbrio não tem lucro nenhum, é só para ele se manter. Isto é o mínimo para você se manter. E essa palavra de Deus para a sua vida é essa, é que você encontre esse ponto de equilíbrio espiritual. Quem sabe você está sofrendo, pede oração, colocou no chat: eu preciso disso, Deus muda a minha vida, faz isso, faz aquilo, e parece que não tem resultado. Sabe por quê? Porque você não achou ainda o seu ponto de equilíbrio. Você não sabe o quanto que você tem que buscar o suficiente para alcançar essa tua carne que está todo dia contigo. A irmã Valquíria disse algo muito, muito interessante aqui. Esses momentos de pandemia, Deus está mostrando para nós o quanto nós estávamos aquém, em falta, em relação ao nosso culto particular a Deus. Oh, bendito é o nome de Jesus. Mas agora Deus está nos dando esta oportunidade. Deus está nos mexendo conosco e nos colocando num brete, irmã Valquíria, nos colocando num beco sem saída. Não tem escolha. Nós precisamos entender isto. E eu venho aqui como um profeta de Deus aqui nesta noite para te trazer esta revelação, para você parar de sofrer diante desta campanha, que nenhum jovem vai se perder, nenhum jovem não vai se perder, mas você precisa entender o ponto de equilíbrio espiritual. Você precisa entender que você tem que buscar e você tem que orar. Eu nunca vi, irmãos, eu nunca vi na minha vida alguém ter vitória no mundo espiritual de barriga cheia. Eu nunca vi na minha vida alguém, aleluia, vencer no mundo espiritual com cara limpa. Não, é uma guerra, é uma batalha. Oh, bendito é o nome do Senhor. Deus tem à tua disposição uma força como Sansão, uma força como Benaia, mas você precisa entender uma coisa: Deus, qual é o meu ponto de equilíbrio? Oh, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Glória a Jesus. E quando você atinge este ponto de equilíbrio, é algo tremendo da parte de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Sabe por quê?
Porque quando você não atingiu ainda, aquilo é que você sofre, aquilo que é a tua concupiscência carnal, você fica mais sensível a ela. E qualquer coisa você recebe, e o diabo lança o seu dardo, e você, quem sabe você está como Davi. Davi escapou e quase morreu, quase. Quem sabe alguém que está me ouvindo, você está assim como Davi, quase caiu, quase pecou, quase foi em disciplina. Mas Deus quer te tirar desse quase. Oh, glória a Deus. E a palavra de Deus é esta: não olhe para a lança. Às vezes o jovem olha somente para aquele efeito e não olha para a causa do efeito. Ou seja, o problema não era a lança, o problema era o diabo que estava em Saul, que jogava a lança. Agora, quando você entende a questão do ponto de equilíbrio espiritual para a sua vida, você vai ver, oh glória a Deus, que aquela graça, que aquela unção de Deus, quando vinha aquele dardo para você escutar música, esse aqui é um culto jovem, nós vamos falar para jovem aqui, quando vem aquele dardo para você escutar música, para escutar funk, escutar rap, sei lá, qual é a tua inclinação, em relação à vaidade, quando vem aquele dardo para você acessar aquele site, quando vem aquele dardo para você ver futebol, quando vem aquele dardo para você realçar mais a vaidade na sua vida, se você não estiver com ponto de equilíbrio espiritual na tua vida, você vai receber aquilo vai te atingir. Mas se você alcançar o ponto de equilíbrio espiritual, o diabo vai começar, ele vai entender aquilo ali, a graça de Deus, o poder de Deus na tua vida, e assim como Saul, assim como Davi, naquele primeiro momento ele tocava a sua harpa, e os demônios não suportavam a glória de Deus na vida dele, e saíam. Assim também Deus quer fazer na tua vida, no momento em que você começar a orar, que você começar a buscar a Deus, você vai ver a glória, o poder de Deus, e vai vir pensamentos de música, de vaidade, de futebol, de tantas outras coisas, mas você vai discernir, e vai dizer: diabo, sai daqui, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Deus me chamou para ser um valente, Deus me ungiu para alguma coisa, e todo o projeto que Deus tem na minha vida vai ser estabelecido no nome de Jesus Cristo. Oh glória a Jesus, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Eu falei no início desta mensagem que isto era uma receita para você. Se você conseguir aplicar essa receita, você vai ver grandes coisas que Deus fará na sua vida. Alguém disse: irmão Paulo, isso é apenas uma revelação na teoria. Não, isso é na prática, porque eu vivi isso. E quero transmitir, já transmitir, por meio da ação do Espírito Santo. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Antes ela faz o que lhe apraz. Eu tenho plena certeza nesta noite, que no momento que eu falava aqui, o Espírito Santo te trazia lembranças, te trazia coisas, trazia flashes, visões, coisas que você passou, quem sabe até mesmo nesta semana, que você tivesse chegado no ponto de equilíbrio espiritual, tivesse orando, tivesse dentro da exigência de Deus para a tua vida espiritual, você não ia ser atingido, você sairia deste quase. Oh glória a Deus, eu quero fazer esta oração por ti nesta noite. Oh glória a Deus, para ti que está no quase, para ti que o diabo está a cada dia lançando a sua lança, que a cada dia o diabo está lançando a sua lança na sua concupiscência, e que você está ali lutando, guerreando, aleluia, para não se perder, está a liderança batalhando de um lado, o diabo puxando do outro, mas no nome de Jesus Cristo, eu trago esta palavra para você aplicar na tua vida. Oh glória a Deus, e que mediante esta prática da palavra, você verá os resultados de Deus na tua vida. Oh glória a Deus, aleluia, bendito é o nome de Jesus. Eu quero agora fazer uma oração por você. Todos os irmãos que estão videologados conosco, eu quero orar por você. Você que está nos assistindo, coloca aí no chat. Você que Deus falou com você. Não sei se, quem sabe, se tem alguém aí, antes da mensagem tinha por volta de aproximadamente 300 pessoas assistindo.
Não sei se alguém que está nos ouvindo está desviado, está parado. Mas mediante esta palavra, quem sabe o diabo lançou a sua lança e te acertou. Mas hoje, aleluia, glória a Deus, Jesus, Ele quer te restaurar, aleluia. Deus quer te renovar. Oh, bendito é o nome de Jesus. Você não vai mais aceitar esta afronta do leão e do urso, não. Deus vai te dar uma graça especial, que você vai correr atrás do leão. Oh, glória a Deus. Vai pegar-o pela barba e vai o ferir no nome de Jesus. Coloca aí no chat, você que está desviado, você que está parado na fé e quer reconciliar, quer aceitar a Jesus, ou você que nunca foi crente, quer aceitar, coloque aí no chat. Coloque, nós vamos estar aqui orando, depois podemos... A Michele que está na terra pode nos informar se tem alguma pessoa. Eu quero fazer essa oração por estas pessoas e também sobre o ponto de equilíbrio. Esta é a palavra-chave desta mensagem. O ponto de equilíbrio espiritual. Ou seja, quanto nós precisamos buscar para que você atinja esse nível e diante desse nível você consiga abarcar mais coisas da parte de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus, eu quero fazer essa oração agora por ti. Oh, glória a Jesus, se você vai alcançar, eu não sei se é 2 horas por dia, se é 1 hora, se é jejuar 3 vezes na semana, se é ler a palavra uma vez a cada meia hora, não sei. O Espírito de Deus vai te revelar, aleluia, glória a Deus. Eu vou estar orando agora no nome de Jesus. Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Nós falamos a Tua palavra aqui nesta noite, nesse culto de juventude, Pai. Deus, eu sei, Deus, que foi o Senhor que colocou esta palavra no meu coração, para compartilhar, como uma receita, como disse no início, como uma receita para ser aplicada, para ser praticada, Senhor, para que esse jovem, de forma individual, Senhor, Deus possa buscar em Ti e alcance esse ponto de equilíbrio espiritual, esta força, esta graça de Deus para a sua vida. Eu quero interceder, Senhor, por todos os irmãos que estão assistindo essa live agora e todos ainda que hão de assistir, Senhor. Deus, que esta palavra ela entre, oh glória a Deus. Que esta palavra, Senhor, entre lá, Senhor. A Tua palavra nos diz que ela penetra entre a divisão da alma e do espírito. Eu te peço agora que a Tua palavra entre lá na divisão da alma e do espírito e comece a discernir, Senhor, as intenções e os pensamentos, Senhor, e comece a trazer esta realidade espiritual como algo vivo na vida desta pessoa. Eu quero, Senhor, ministrar, Senhor, a Tua glória. Eu quero ministrar, Senhor, a Tua presença nesta casa. Oh, glória a Jesus Cristo, para que esse jovem, para que esse irmão, para que esta irmã, Senhor, venha sair do quase caí, do quase pequei, quase fui em disciplina. Não, Senhor, mas que tenha uma graça, um poder especial da Tua parte, nesses dias que estamos vivendo, Senhor. Nós precisamos mais do que nunca desta graça, desse poder, desta unção do Senhor na nossa vida. Assim como Davi, Senhor, estava lá no campo sozinho, ele, as ovelhas, e vinha o leão, e vinha o urso, Senhor. Assim está o jovem sozinho na sua casa agora, não podendo congregar, Senhor, e vem o leão, e sabe, na internet, venha, Senhor, o urso, meu Deus, por meio de alguma amizade, Senhor, aleluia. Nós precisamos, eles precisam, Deus, e por isto, mediante a revelação da Tua palavra, eu quero orar por eles, Senhor, e transmitir esta graça, transmitir este poder, esta unção. Oh, glória a Deus, a Tua palavra nos diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Ti, para a destruição de fortalezas. Senhor, estas armas que estão à minha disposição e está à disposição também desta juventude, Senhor, eu te peço agora, distribui agora nesta noite. Está à Tua disposição nesta noite. Glória a Deus. Recebe esta palavra no teu coração e recebe a revelação de Deus, mais do que ouvir esta palavra, recebe esta revelação do Espírito
ao teu coração. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.